Você acompanhou aqui ontem uma entrevista com o pessoal da área de nefrologia, dizendo o seguinte, que os hospitais particulares e filantrópicos estão investindo menos em aparelhos de hemodiálise, porque cada vez que eles fazem uma hemodiálise, eles gastam R$300 e recebem 250. E talvez isso faz até com que as pessoas se assustem de procurar o Serviço Único de Saúde, que tem fila lá. E sem hemodiálise, o médico entrevistado aqui disse ontem que a pessoa corre até risco de vida. Para a gente poder entender um pouco melhor essa relação, doutora Lígia Bahia, professora e referência nacional em saúde pública, conosco aqui. Doutora Lígia, muito obrigado por atender a Nova Brasil. Bom dia, Heródoto, e bom dia a todos. Doutora Lígia, quando é que a gente vai poder ter um serviço eficiente no SUS, a ponto das pessoas não precisarem procurar plano de saúde? Que hoje, salvo engano, deve ter mais de 43 milhões de pessoas como consumidores. Sim, essa eu acho que é a grande pergunta, né, Heródoto? O presidente Lula compareceu à 17ª Conferência Nacional de Saúde. E eu penso que, nesse momento, ele nos trouxe uma boa notícia, né? Ele relatou uma história, um amigo dele está internado no Paraná, e no hospital da Rede SUS, e esse amigo relatou ao presidente Lula que estava sendo tratado como cidadão de primeira classe. Essa concepção cidadão de primeira classe é a concepção que fundou o Sistema Nacional de Saúde inglês, e é o que está previsto na nossa Constituição, que nós, todos os brasileiros e brasileiras, sejamos atendidos como cidadãos de primeira classe, ou seja, um SUS para todos e não para os pobres, apenas para os pobres. Eu penso que, ao longo do tempo, a gente vem caminhando, assim, no fio da navalha. Tem gente que considera que o SUS deva ser só para os pobres e, portanto, não precisa hemodiálise, não precisa nada que seja muito sofisticado, porque os pobres seriam aqueles que precisam só de atenção básica, e um outro sistema, que aí sim é um sistema complexo, sofisticado, etc., mas apenas para os ricos. Então, eu acho que agora, talvez, né, finalmente, a gente consiga andar num trilho de um SUS para todos, né? Agora, doutora Lígia, para que isso se efetive, o que é necessário? Mais investimento, mais dinheiro, destinar mais verba para esse setor? Qual é a saída para isso? Olha, eu penso que a gente está ouvindo agora o Almir Neto falando, né? Assim, uma referência ao Almir Neto. Primeiro, precisa princípios, né? Precisa valores. O que a gente é a favor? O Brasil é a favor de quê? É a favor, de fato, de políticas sociais, que sejam políticas sociais inclusivas e, portanto, para todos? Ou o Brasil é a favor de 2 sistemas de saúde, 2 sistemas de educação, 2 sistemas de transporte, ou seja, um país eternamente dividido e segregado? Então, em primeiro lugar, eu diria que não é dinheiro, é uma decisão, quais são os valores, os princípios que o país tem e se a gente vai seguir ou não o que está previsto na Constituição de 1988. E aí, sim, a gente, se é isso, a gente precisa financiamento, a gente precisa investimento, a gente precisa gestão, a gente precisa pensar, né, na saúde, a gente precisa financiamento, qualidade, excelência, essa combinação, que é uma combinação que ela só é possível se esses princípios eles estiverem expressos num orçamento adequado e também num controle adequado do uso dos recursos. Doutora Alice, lembrou o seguinte, que às vezes há 2 sistemas, né? Quer dizer, o cidadão que paga imposto, ele paga o imposto para manter a saúde pública e depois ele compra o plano de saúde. Então ele compra 2 vezes o mesmo serviço, ou não? Mais ou menos, Heródoto, não é bem assim, porque na realidade o cidadão que paga plano de saúde, muitas vezes não é ele que paga, é a empresa que paga, não é? Mas mesmo a parte que ele paga, ela é descontada no imposto de renda, né? Então isso seria uma contradição imensa, como assim, né? Como que a gente tem um sistema único de saúde e ainda tem todas essas gambiarras fiscais, né? Então não é assim, paga 2 vezes, né? De fato, há sim um certo sobrepagamento, mas ele não é duplicado exatamente, né? E as empresas, especialmente as empresas, elas têm uma série de benefícios, que são benefícios fiscais, mas também são benefícios assim, por exemplo, de refis, de anistias de dívidas, anistias de multas, né?
tudo isso com uma ideia assim, saúde é relevante. Bom, é relevante sim, não é? Mas é relevante quando ela é para todos. Ela é relevante se ela for alguma coisa que seja um bem público. E a ideia no Brasil nunca foi essa, né? É que a saúde, o sistema de saúde, setor privado, ele é relevante, portanto, ele se beneficia de uma relevância, digamos assim, para ricos, né? É relevante para ricos. Mas e o resto da população? Agora, doutora Alice, será que muitas vezes as pessoas também não procuram o sistema privado pelas notícias de atendimento precário no SUS? Fila, pessoa vai uma cirurgia, leva 3 meses, outro para tirar uma simples radiografia, fica 3, 4 semanas na fila. Será que não é isso também que assusta? Não, sem dúvida, né? Assusta muito, mas eu diria assim que assusta muito nós sermos iguais, né? A ideia da gente estar no mesmo lugar, da gente estar no mesmo hospital, da gente estar atendido pelos mesmos profissionais de saúde, isso nos assusta muito, não é? É como se, nossa, nós estivéssemos decaindo de status social, né? Então, há um susto da igualdade. E aí, eu acho que você tem razão, né? Não é só isso, né? É claro que o racionamento, né, as filas, as dificuldades de atendimento, inclusive um atendimento assim, não digno, né? Muitas vezes na rede pública, faz com que as pessoas não queiram, né? A ideia seria assim, nossa, né, se eu pudesse, eu não estaria aqui. Mas também, o que acontece? Quando as pessoas são atendidas pelo setor privado, muitas vezes a qualidade é ruim, a segurança do atendimento é ruim. Então, assim, você está entre a cruz e a caldeirinha, né? Porque quem foi que disse que o atendimento no setor privado é bom? Quem foi que disse que ele é resolutivo, né? Claro que não é. Perfeitamente. Doutora Lígia, muito obrigado por sua gentileza por atender a Nova Brasil. Obrigada, bom dia. Muito obrigado. Doutora Lígia Bahia, médica, professora de referência nacional, conversando um pouco conosco a respeito da questão dos planos de saúde e do atendimento do SUS. O mote foi, a gente ter acompanhado aqui ontem, o cidadão dizia aqui, né, que na rede privada, eles pagam R$300 para fazer hemodiálise e só recebem 250, portanto não vão investir mais isso. E aí as pessoas do SUS ficariam com um atendimento piorado. Né? Esse é o mote.